alegria blindada. Alegria blindada em Filipenses, que são 4 capítulos, escrito pelo apóstolo Paulo a partir da prisão. Ele estava numa prisão e escreveu a carta da alegria. E aí eu estava lendo há pouco tempo uma parte de um livro chamado Práticas Devocionais. Eu indico você comprar. Práticas Devocionais, uma leitura muito leve. Fala sobre alegria, perseverança, você desapegar de algumas coisas, da oração. Então, é muito bom. O autor é Elben César. Práticas Devocionais, Exercícios de Sobrevivência e Plenitude Espiritual. Sensacional, da editora Ultimato. E esse livro, eu vou usá-lo como uma introdução. Ele escreve assim: nem todo tempo é tempo de alegria. Uma da prática devocional é aprender a praticar a alegria. Nem todo tempo é tempo de alegria. A Bíblia ressalta que há tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de pular de alegria. Eclesiastes 3:4, melhor dizendo. Por causa do pecado, por causa da depravação humana, por causa da incredulidade, por causa da atuação satânica, por causa do orgulho humano, por causa da fome, por causa da miséria, por causa da enfermidade, por causa da morte, por causa da rejeição ao Evangelho e por causa dos erros cometidos pelas lideranças civis e lideranças religiosas, nem todo tempo é tempo de alegria. Porém, a tristeza, diz o livro, precisa ser bem dosada. Em algumas situações especiais, escreve Elben, a tristeza é uma virtude e a alegria é pecado, em alguns momentos. Por exemplo, Provérbios 17, verso 5, diz assim: aquele que se alegra com a calamidade não ficará impune. Tem uma galera que se alegra com a calamidade. Então, esses não ficarão impunes. Está usando a alegria de maneira errada. Então, o alegra-te é para as coisas que Deus faz. A alegria é para as coisas que Deus faz. Por exemplo, Salmo 118, 24. Esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Por quê? Porque o Senhor tinha dado vitória. Alegra-te para as coisas que Deus faz. E não te alegre para as coisas que o homem faz de errado. Tiago capítulo 4, verso 9 diz assim, fiquem alegres. Ou melhor, Tiago 4, 9 diz assim: fiquem tristes, gritem e chorem, mudem as suas risadas para choro e a sua alegria para tristeza. Para quem que está escrevendo isso? Para crentes que estavam brigando entre si, usando de orgulho, usando de ganância, inveja uns com os outros e devorando uns aos outros. Então, para esses casos, deve vir uma tristeza, um choro de constrangimento, de arrependimento, né? Trocar a alegria para a tristeza para voltar ao que Deus tem para nós, para sermos gente conforme o Cristo. Então a tristeza precisa ser bem dosada, ela tem que ser passageira, a tristeza tem que ser usada por Deus para provocar humildade em nós, Deus usa isso. A tristeza produz arrependimento, mudança de comportamento, Deus usa essa ferramenta. A tristeza tem que ser resolvida pela consolação das Escrituras. Tristeza tem que ser resolvida na consolação das Escrituras, está escrito em Romanos 15, 4, e foi lido aqui Romanos 15 sobre esperança. A tristeza tem que ser resolvida pela consolação do Espírito Santo. Jesus fala sobre isso em João 14, 16. A tristeza tem que ser amenizada pela esperança cristã. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 4, 18, na partida de um ente querido, a gente não sendo ignorante pelos que morrem, a gente não vai ficar, essa tristeza ela vai ser temporária. Então, a tristeza tem que ser sucedida pela alegria, ela não pode ficar o tempo todo. Salmo 30, verso 5 diz: o choro vem durante a noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, tem que chegar a alegria em algum momento. Então, a tristeza, ela pode ser positiva
no que tange a uma mulher com dores de parto, na certeza que serão aliviadas quando a criança nascer. Jesus usa esse texto, né? A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, mas depois que ela está com a criança no colo, ela sente a alegria. A nossa vida cristã é dessa forma. A gente deve sempre almejar e esperar o momento que vai chegar, um momento de alegria. A tristeza precisa ser vencida pela alegria no Senhor. Tem um texto famoso aí que todo mundo sabe, quem lembra aí? Acho que foi dito até aqui, nem sei se foi dito aqui hoje, esqueci. Qual é o texto famoso aí? A alegria no Senhor. A nossa força é nossa. A alegria do Senhor é a nossa força. Não significa, esse texto não significa que Deus fica alegre quando você se demonstra forte. Não é isso. Não é isso. Não tem nada a ver com as Escrituras. Pelas Escrituras nós somos fracos. A gente se alegra quando se apoia. A gente tem força, melhor dizendo, quando a gente se apoia na alegria que vem do Senhor. E não na alegria do mundo. E não na alegria que tem que ser produzida dentro de nós. Então, é necessário então recorrer a Deus para vencer a tristeza. Nós estamos no mundo lutando para vencer as tristezas. E se a gente não recorrer a Deus, a gente não vai conseguir vencer. O salmista, Salmo capítulo 90, verso 15, diz assim: Senhor, dai-nos agora muitos dias de alegria, na mesma quantidade de dias que suportamos as aflições. Experiência de Moisés com o povo sofrendo pelo deserto. E assim, o texto do livro, eu utilizei a parte do livro que fala sobre a alegria, duas páginas só, para fazer essa introdução. Alegria, irmãos, alegria significa contentamento, significa deleite, estou curtindo alguma coisa, significa consciência da graça de Deus, significa eu estou recebendo um favor de Deus, significa graça reconhecida, significa regozijar, e regozijar, alguém escreveu que regozijar é coração dançando. Regozijar é coração dançando. Tem duas palavras que são cognatas da palavra alegria, exultar e regozijar, que significa, num sentido bem simples, bem claro, o coração dançando. A palavra alegria e as palavras semelhantes, cognatas, aparecem na carta aos Filipenses 16 vezes. Então, a alegria é um mandamento espalhado pelas Escrituras. O Evangelho é o Evangelho da alegria. É mandamento. Por exemplo, na lei tem alegria. Deuteronômio 16, verso 11, o texto diz: festejem com alegria, se alegrem no que Deus já fez. Ou seja, quando eles iam entregar os seus dízimos, era para fazer festa, era para comer parte. Não era para entregar dinheiro específico, era para comer junto com Deus em alegria, em festa. É um tratamento de Deus, é uma comunhão com Deus. Nos Salmos também fala de alegria. Salmo 32, 11 diz assim: os que são corretos, alegrem-se, fiquem contentes pelo que o Senhor fez, cantem de alegria, todos vocês que são obedientes a Ele. Está nos Salmos, alegria. Nos profetas, alegre-se, ó povo de Jerusalém, cantem de alegria, pois o Senhor, seu rei, está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde. Está montado num jumento, num jumentinho, filho de uma jumenta. A gente viu isso aqui na série de Marcos. Jesus entrando, mas séculos antes, já era para o povo se alegrar pelo que iria acontecer no futuro. E assim continua. A gente deve buscar fonte de alegria no Senhor, inclusive para o que vai acontecer lá no futuro. Nos evangelhos, Lucas 10, 20, Jesus escreve assim: não fiquem alegres porque os espíritos maus lhes obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Ou seja, a recolocação da alegria no lugar correto. Sucesso ministerial não é fonte de alegria, foi isso que Jesus está ensinando aqui. Sucesso na carreira profissional não é fonte de alegria. Fonte de alegria minha e sua é: o seu nome está escrito no céu. A sua salvação está garantida em Jesus. Nas cartas, a gente está estudando Filipenses.
E em Apocalipse 19:7 está assim, ó, fiquem alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa do casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou para recebê-lo. O dia do encontro triunfal de Jesus com a sua igreja, numa cerimônia semelhante a de um casamento. Então, a alegria é um mandamento espalhado pelas Escrituras. Então, a alegria nos ensina que, a Bíblia nos ensina que a alegria é algo teimoso em nós. Tem que haver uma teimosia em nós para buscar essa alegria. É uma alegria teimosa para quem olha para a gente e não entende o contexto, não entende a nossa fé. É uma alegria que pode parecer arrogante, mas é uma alegria não artificial. Não é artificial, ela é uma alegria natural. Não é uma alegria porque eu preciso me alegrar para Deus ficar feliz comigo. Não, é algo natural quando você está próximo do Senhor. É algo baseado na fé. Não é baseado nas circunstâncias adversas. Foi lido aqui Abacuque. Pode não haver colheita de figos, nem de azeitona, o campo não produzir nada, o rebanho morrer. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor, porque Deus vai me salvar de alguma maneira. E quando o Abacuque está dizendo, o Deus da minha salvação, ele não está pensando em salvação da alma para a eternidade, ele está pensando em salvação das circunstâncias naquele momento de crise que Israel estava passando. Então, no contexto da carta aos Filipenses, Paulo estava numa prisão. Eu falo mais uma vez, quando ele escreveu e escreve numa carta que a gente colocou 4 capítulos nela, mas não tinha capítulos nessa época, ele escreve, eu aprendi a viver contente em toda a situação. Toda e qualquer situação. Já tenho experiência, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo o quê? Você pode tudo o quê? Essas coisas. Passar por ruins e boas, fartura ou falta, alegria e tristeza, situações tristes ou situações alegres, tudo posso, já tenho experiência. No mesmo capítulo ele fala, alegrai-vos no Senhor. Eu vou dizer de novo, alegrai-vos. Então a alegria não é uma opção de vida, é uma ordem de Deus ao seu povo. É uma ordem de Deus ao seu povo. Por quê? Relacionamento com Deus, que nos torna pessoas tristes, significa que Deus não foi recebido em nossa vida, não é vivido em nossa vida, não faz sentido. Tem uma frase que esse autor desse livro, Práticas Devocionais, escreveu, ele falou o seguinte, em Cristo é uma aberração não ser alegre. É um mau testemunho. É uma contra-evangelização. É uma falta de coerência, sendo que fala de alegria na lei, nos salmos, nos profetas, no evangelho, nas cartas e em Apocalipse. É uma contra-evangelização. As pessoas que não conhecem a Deus não se relacionam com Deus e você convive com elas. Se você demonstra a mesma tristeza, o mesmo pessimismo que elas têm, é uma contra-evangelização. É uma evangelização ao contrário. E falta de coerência pelo valor do evangelho. Mas é muito difícil. É difícil mesmo. Por isso que a alegria é teimosa. É a alegria persistente. Poderia ser um outro título da mensagem de hoje, alegria persistente. Aí eu me lembrei de Charles Spurgeon, um pastor que é famoso até hoje, viveu lá em 1800 e quebrados, e ele era depressivo, ele tinha enfermidade, ele tinha problema renal, esqueci agora, fugiu, problema de gota, é um problema que dava inchaço nas juntas, reumatismo, e teve um episódio na história dele, que ele estava numa celebração de culto e um filho do diabo, gritou, incêndio! Tinha mais de 10 mil pessoas,
saiu todo mundo correndo e morreram pessoas pisoteadas. Após esse episódio, ele desenvolveu ele passou a lutar com uma depressão, né, devido a essa circunstância. Mas veja o que ele escreveu. A primeira frase dele é o seguinte: ele viveu em 1834 a 1892. A alegria do Senhor não é espuma superficial, é uma corrente profunda e tranquila. Ele está falando da diferença da alegria cristã sólida, a alegria constante e da felicidade passageira em relação ao mundo. Ele escreve também assim, ó: há uma alegria indizível em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Imagine se não fosse o Cristo na vida dele. Ele está falando que a fonte suprema da vida cristã é conhecer a Cristo. Da alegria cristã é conhecer a Cristo, ter relacionamento com Cristo. Terceiro, ele escreveu também, ó, ele pregou sobre isso: a alegria do Senhor é a sua força, então busque. Se você precisa de força, então busque viver a alegria que o Senhor tem disponibilizado para você. Né? Então, ele estava pregando sobre Neemias capítulo 8 e 10, que precisava reconstruir os muros. Ele lembra que a alegria, a gente só se fortalece numa alegria que vem e seja buscada no Senhor. E de encontro à alegria, não é ficar esperando a alegria baixar em cima da nossa cabeça. E outra frase de uma das pregações dele é: regozijar-se é tanto um dever quanto um privilégio para o santo. Isso aqui é forte. Está na lei, está no Salmo, está nos profetas, está no Evangelho, está em Apocalipse. Regozijar-se é tanto um dever quanto um privilégio para o santo. Privilégio da alegria dada para um santo. Não é um santo católico, né? O santo é aquele separado, aquele que crê em Jesus e separado da influência maligna do mundo. Então, contextualizando, aí quem falou isso é um cara que vivia por dificuldades, enfermidades, situações de calamidades, traumáticas. Falou isso e conseguiu sobreviver. Agora, contextualizando sobre a igreja de Filipos, sobre a igreja de Filipos, ó, aqui é Jerusalém, ó. Filipos ficava bem longe, ó. Ficava aqui na região da Grécia, Filipos. Essa igreja, você vai ouvir falar do nascimento da igreja de Filipos em Atos capítulo 16, quando Paulo tem uma visão de um homem que aparecia na sua visão, falava assim, ó: passe na Macedônia e ajude-nos. Macedônia era essa região aqui toda. E Filipos era uma colônia romana dentro da Macedônia. Passe em Macedônia, nos ajude. Então eles entenderam que o Espírito Santo estava direcionando para Macedônia. Então Lucas, que escrevia, o médico Lucas, que escrevia o livro de Atos, Paulo e mais uma pessoa que eu me esqueci quem é aqui agora. E aí quando eles chegam em Filipos, né, é uma colônia romana, eles encontram uma primeira pessoa chamada Lídia, uma comerciante de linho, né? Ela é comerciante de tecido de púrpura. E quando eles pregaram para ela, o texto diz que o Senhor lhe abriu o coração e ela foi batizada junto com a sua família. Começa aí a igreja de Filipos. Daí, eles estão em outro dia caminhando por Filipos, uma mulher possessa começa a gritar alto: esses dois homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos toda hora. Aí Paulo se irritou com isso, foi lá e expulsou o demônio que estava nela. E aí ela não adivinhava mais nada, e uma galera ganhava dinheiro com isso. Ficaram revoltados, entregaram eles aos magistrados e eles tomaram uma surra. Eles foram espancados, né, lá em Filipos, pela multidão, né? Foram despidos, ficaram nus, ficaram pelados e foram açoitados diante de uma multidão com raiva, porque eles interferiram no negócio que era lucrativo de adivinhação.
foram lançados na prisão, não podia escapar. Se escapasse, o carcereiro era morto. E aconteceu o quê? Meia-noite, eles, amarrados, cantavam hinos e oravam a Deus. Alegria! Cantavam hinos e oravam a Deus. Os outros presos ouviam e veio um terremoto. Veio um terremoto, quebrou tudo, soltaram eles, derrubou as portas da prisão. E aí o carcereiro viu que estava tudo aberto, fugiram. Vou me matar. Pegou a espada para se matar. Paulo grita: calma aí, rapaz. Estamos aqui. Não precisa se matar. Ele fica tão impactado com essa situação que o carcereiro pergunta: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eu quero ser salvo. Eu creio nesse evangelho de vocês. Em outras palavras, vocês cantaram meia-noite preso. Não faz sentido, isso não é normal. Essa alegria de vocês não é normal. Na manhã seguinte, aí ele foi para a casa desse carcereiro. O carcereiro limpou as feridas dele, tratou das feridas e batizou a família do carcereiro. Se converteu. Começa mais uma parte da igreja de Filipos, começando, né? Aí veio uma ordem dos magistrados: fala para eles irem embora, estão soltos. Aí Paulo fala assim: peraí, eu sou cidadão romano, fiquei nu, fui açoitado, e agora vocês estão mandando eu embora assim de boa? Vocês descumpriram a legislação, eu tenho cidadania romana, vocês têm que vir aqui para falar para a gente ir embora. Os magistrados foram lá pedir desculpa, e Paulo foi embora, seguiu a vida, e foi a partir de então para Tessalônica, para fundar uma outra igreja que estava lá em Tessalonicenses. Então a cidade de Filipos, muitos eram militares romanos. Numa pesquisa de um contexto social da época, eles eram militares romanos da ativa ou aposentados de guerra, com bens, possuíam o status da cidadania romana, era uma colônia romana. Cidadania romana te deixava com uma proteção muito grande, ninguém poderia fazer qualquer coisa com você, você tinha que ser tratado conforme a lei, proporcionava dignidade, valorização, prestígio, vantagem, proteção garantidas pelas leis romanas, famosas leis romanas. E a palavra escravo soava de forma repulsiva entre um cidadão romano. A cruz, então, era inimaginável para o cidadão romano. Um dos grandes pensadores romanos da época, chamado Cícero, ele escreveu assim, que até mesmo o nome da cruz, só o nome, só de ouvir a palavra cruz, mantém a distância do cidadão romano. Não apenas do corpo dele, mas até do pensamento, dos olhos e dos ouvidos. Cruz, era proibido falar essa palavra para um cidadão romano. Cruz era para malditos, amaldiçoados, né, que não eram romanos, criminosos. E aí o tema da primeira pregação dessa série, a Alegria Teimosa, são apenas os versículos capítulo 1, do verso 1 a 6. Eu tive que fazer esse pano de fundo para a gente entender esse contexto. Filipenses 1, de 1 a 6, diz assim, Paulo e Timóteo, a segunda pessoa era Timóteo, tinha me esquecido, escravos de Cristo Jesus, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos. Já tinha passado um bom tempo que ele tinha fundado a igreja lá em Atos capítulo 16. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Alegria teimosa, alegria perseverante. Uma obra de Deus que se inicia na minha e na sua vida e que vai terminar, ou melhor, vai evoluindo até terminar na volta de Jesus, no retorno de Jesus.
pelas seguintes convicções que a gente vê só nesse trechinho aqui. Prestem bem atenção nisso. São 5 convicções para a gente estar encerrando. E nem vou explicar muito. Somos servos e amados pelo Senhor do universo. Paulo, quando escreve, ele diz: Paulo e Timóteo, escravos, servos de Cristo Jesus. Amados por Cristo Jesus. O relacionamento do Senhor Jesus com os servos é de amor, é de amizade. E Jesus, ele fala certa vez: eu não vou chamar mais vocês de servos, eu vou chamar de amigos. Porque eu tenho um relacionamento mais profundo com vocês. Não era aquele relacionamento frio dos senhores das terras lá do passado. Então, para começar a gente entender e buscar alegria, é preciso a gente estar com a nossa identidade fundamentada que somos servos, e o Evangelho diz que nós somos amados pelo Senhor Jesus, o Senhor do universo. Pode ser que a minha, a sua identidade esteja firmada em circunstâncias que não estão dando certo. De coisas que eu não estou vendo acontecer, eu perco a alegria. Mas se a gente começar pelo fato de que somos servos, e a obrigatoriedade legal da época é que o Senhor cuidava do servo. Servo não passava dificuldade. A lei garantia que o Senhor cuidava de um servo. Imagine Jesus, que é Senhor de todas as coisas, que se apresenta como seu e meu amigo. Imagine ele se ele não cuida de você e não ama você. Somos servos e amados pelo Senhor Jesus. Outra coisa que a gente aprende é que nós somos o povo santo em Cristo. O verso 1 diz: escrevemos a todo o povo santo em Cristo. E se nós somos o povo, não é um povo, é o povo. A união de judeus e gentios. Aqueles que crerem em Jesus, primeiro ele vem para os judeus, de uma maneira, de um cronograma, para atingir primeiro um povo, para ser o berço do nascimento de Jesus e a sua crucificação. Agora nós somos um povo só, separado em Cristo. Se você é povo e Cristo é o Senhor desse povo, por que você se sente abandonado por esse Senhor, por esse Deus? Por que você se sente perdido se você é um povo? A não ser que haja em mim ou em você um sentimento de não pertencimento a um povo. A não ser que a gente tenha em um senso de que não pertence, que não é olhado por Deus como um povo, ou como estar fora do corpo, fora de ser um povo. Outra coisa, outra convicção que a gente deve ter para fundamentar a alegria é que temos Deus como Pai. Olha o verso 2, que Deus, o nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, lhes dê em graça e paz. A sua identidade também deve ser formada naquilo que o Pai Celestial é para você. E não que seu pai terreno, sua mãe terrena, seus amigos terrenos, seus familiares, o seu patrão ou o presidente da república é para você. Você tem um Pai Celestial, a sua identidade tem que estar nele. Pais terrenos, mães terrenos, familiares terrenos, sempre vai deixar uma lacuna na minha e na sua vida. Sempre vai deixar uma falha na minha e na sua vida. Se você fundamentar a sua identidade nas pessoas criadas, nas coisas criadas, e não no Deus como o Pai que traz graça e paz, você vai sentir falta, você vai estar sempre sentindo falta de alguma coisa. E essa falta vai ser transformada em amargura de espírito, amargura de alma. E outra coisa que a gente aprende é que só nesses 6 versículos o Pai e o Senhor nos oferecem graça e paz em meio às dificuldades. Que o nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Graça e paz, favor imerecido, tardado para mim e para você. Isso é fonte de alegria. Eu recebo de Deus um favor. Porque se Deus for me tratar segundo a minha justiça, eu estou perdido. Então Deus, por seu favor, me deu o Filho. Por Deus, por seu favor, me dá o perdão. E Ele traz a paz
em meio às circunstâncias, em meio às dificuldades. Jesus falou certa vez para os discípulos, eu deixo-vos a minha paz. João 10, se eu não me engano é João 10 ou 16. Deixo-vos a minha paz vos dou. Eu não dou minha paz conforme o mundo dá. O mundo dá conforme circunstâncias, conforme notícias. O mercado fica abalado devido a perde a paz. Por causa das circunstâncias, por causa de uma notícia. Não, eu deixo a minha paz não é conforme o mundo busca ou oferece. Não turbem o coração de vocês, não se desanimem. Outra coisa que a gente aprende para fundamentar a alegria, o quinto, o último, a alegria que recebemos de Deus resultará em serviço ao próximo. Ele escreve o seguinte, eu oro, peço por todos vocês com alegria. Serviço ao próximo. Oração aqui. Oração. E a gente vai ver mais à frente, em outra mensagem, serviço ao próximo. Apoio na missão. Apoio com presença. Se doando nos seus dons e talentos. Aquelas pessoas que não desenvolvem a alegria no Senhor, a verdadeira alegria no Senhor, têm muita dificuldade em servir ao próximo. Porque a vida está ruim, está tudo cinza, está tudo péssimo. A distorção cognitiva. O que é distorção cognitiva? Eu olho para alguém, fulano de tal está pensando assim de mim. Eu estou distorcendo, eu estou julgando o pensamento de alguém. Porque a minha cognição está baseada em suposições, em meu ponto de vista, mas não na paternidade e não no senhorio de Jesus, e não ser parte de um povo santo, separado por Deus para ser cuidado, onde Jesus é o cabeça do corpo, onde cada parte do corpo é uma peça fundamental, essencial. Então, irmãos, nessas convicções que a gente deve ter, para começar a moldar a alegria, buscar uma identidade, não em mim, não em você, não no presidente da República, não na ideologia da esquerda, ideologia da direita, não na economia, mas buscar no Senhor. Se a gente colocar isso como fundamento para começarmos a criar uma identidade, vai começar a abrir espaço para surgir a alegria. Vai começar a abrir esse espaço para cada vez mais a gente servir uns aos outros. E o texto diz, eu tenho certeza, o verso 6, que aquele que começou a boa obra em vocês vai completar até o dia de Jesus voltar. A pergunta é para a gente concluir, em qual nível de completude de alegria você está? Em qual nível de alegria? Mas eu tenho que se esforçar para ser alegre? Tem. A alegria é teimosa, por isso. Tem que buscar no Senhor. Qual é o nível de completude você está? Quantos por cento você está? Como é que você sente no seu coração a alegria se evoluindo? A obra de Deus em você se evoluindo. Vimos que a alegria é um mandamento. O povo cristão ter alegria é um mandamento espalhado pelas Escrituras. Mas peraí, Edilson, eu nunca vou sofrer? Vai. Mas você vai vencer a tristeza com base na alegria no Senhor que vai te dar força. É outro nível. Conforme disse Bruno Henrique, jogador do Flamengo, é outro patamar. Aí sim, esse aqui é outro patamar mesmo. Você vai se alegrar com as coisas que Deus fez. Coração amargurado não enxerga o que Deus já fez. O coração humano pecaminoso só enxerga o lado sombrio das coisas. Só enxerga as sombras. Só enxerga o ruim. E tem dificuldade para enxergar as coisas que Deus fez, está fazendo e fará. Com alegria, uma identidade focada nisso aqui, no Senhor, a gente vai se entristecer com as coisas que os homens, as pessoas fazem de errado.
E a gente vai reconhecer essas coisas, mas a gente vai perseverar que tem um Deus que julga todas as coisas. E cada um se apresentará diante dele para ser julgado conforme suas obras. Então, irmãos, a tristeza precisa ser muito bem dosada. Tome cuidado com excesso de tristeza. Tome cuidado com altas doses de tristeza. Se essa tristeza não estiver sendo passageira, tem alguma coisa errada para você. E eu estou dizendo para você, eu, Edilson, CPF 04175 tal. Eu, para ser alegre, eu preciso me esforçar. Eu preciso buscar alegria no Senhor. Se eu não buscar alegria no Senhor, a depressão toma conta da minha vida. E eu me torno um grande pessimista com a vida e com o mundo. O que me salva hoje, o que me mantém aqui, inclusive falando para vocês, é a alegria no Senhor. É a força que eu busco no Senhor. Porque eu não sobreviveria para estar aqui com vocês. A alegria da força que veio no Senhor. Por isso, se você está sentindo muita tristeza, não está difícil passar, mergulhe e busque a alegria no Senhor. Olha para esses 5 princípios aqui e começa a reformular a sua identidade. Sua identidade pode estar sendo formada em coisas, em pessoas, em sistemas, em notícias humanas e não de em quem Deus é e já fez. Eu te encorajo a resolver a sua tristeza buscando consolação nas Escrituras. Eu te encorajo a resolver essa tristeza buscando consolação pelo Espírito. Foi Jesus quem disse isso. E eu te encorajo a buscar consolação olhando para a esperança que me aguarda você e aguarda a mim. E conforme disse Elben, em Cristo que eu estou dizendo, tá bom, gente? Em Cristo. Permanecer com uma tristeza sem ser tratada, sem ser cuidada, sem ser curada. Talvez você precise de conversar, talvez você precise de alguém para abrir seus olhos, talvez você precisa de uma maneira terapêutica, ou talvez até alguma coisa que você precisa de ajuda paliativa para entender que em Cristo é uma aberração não ser alegre. É uma aberração não ter uma alegria teimosa e não ter esperança pelo que Deus é, pelo que Ele fez, está fazendo e o que Ele fará. Seria um mau testemunho, seria uma contra-evangelização, uma falta de coerência em nós. Por quê? João 17,13. Foi Jesus quem disse isso aqui, ó. Jesus orando por nós, inclusive, antes da cruz. Eu vou para a tua presença, ó Pai, enquanto eu ainda estou no mundo. Eu vou dizer essas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmo. Jesus, antes da cruz, conversando com o Pai, enquanto estava no mundo, e dizia: eu estou dizendo essas coisas para os meus discípulos, para que eles tenham a minha plena alegria em si mesmos. Será que Jesus errou? Será que Jesus está equivocado aqui? Ou será que é a gente que está formando identidades em fontes que nos trazem amargura, tristeza, decepção? Em fontes humanas ou em coisas criadas e não no Deus que é o Criador. Será que Jesus errou? Ou é a gente que erra quando a gente entra em processo de amargura? Qual é o nível de completude, de alegria que você está? Aquele que começou a boa obra em minha e na sua vida, ele está disponível para completar até o dia da volta de Jesus. A igreja de Jesus foi chamada para viver em plena alegria em Jesus. E não em coisas criadas, e não em circunstâncias definidas pelos homens. Lembrem de Charles Spurgeon. É lembrado até hoje, é ouvido até hoje, é lido até hoje. Venceu a amargura. Curva a sua cabeça, reflita. Qual é o nível de completude?
da sua alegria da obra que Jesus fez a você. A sua alegria, qual é o nível da sua alegria? Como que está a obra que Deus está fazendo na sua vida? Lembre-se daquilo que tudo que você já passou e Deus ajudou a você a suportar. Talvez você está muito focado só em coisas ruins, com uma cognição distorcida. Cuidado, porque o diabo, ele ruge como leão buscando quem possa tragar por meio dos pensamentos. A maior alegria para o diabo, para Satanás, é ver você triste, amargurado, sem regozijar-se no Senhor. Busque a alegria no Senhor. A alegria teimosa hoje, a alegria perseverante. É para isso que o Evangelho existe, para isso que a igreja existe. Para sermos um povo de Deus, aonde Jesus é o nosso cabeça. E você pode se sentir a unha do pé, mas essa unha do pé é importante para o corpo. E há fonte de alegria para chegar até essa unha do pé, que talvez você se sinta assim. É momento de você e eu nos alegrarmos cada vez mais no Senhor. E essa alegria, conforme foi lido aqui, resultou em oração de intercessão. Paulo intercedeu pelo povo de Filipos a partir de uma prisão romana. E o povo de Filipos, na sua alegria, contribuiu com o ministério do Evangelho, financeiramente, enviando pessoas. A alegria faz com que a gente reaja de alguma maneira no reino de Deus. Peça ao Senhor para te trazer essa alegria. Peça perdão se porventura o Espírito Santo te tocou, onde se você estava focando a sua alegria em coisas ou pessoas. Ó Deus, nesse momento nós oramos ao Senhor. Eu peço ao Senhor que nos fortaleça, Senhor, a perseverar teimosamente buscando a alegria no Senhor. As notícias, pessoas, as circunstâncias, a política, talvez a condição de saúde, condição de emprego, condição escolar, dentro de casa, alguma coisa esteja acontecendo que está tirando a alegria. Deus, reconfigura essa identidade, para que tenham identidade de servos e filhos, Senhor. Servos porque se submetem ao senhorio de Jesus, e filhos porque em Cristo nós somos nova criação e somos filhos de Deus. Ah, Deus, quão bom seria se vivêssemos a plenitude da alegria. Perdoa nossos pecados por perdermos a alegria e vivermos amargurados por instantes, dias, semanas, meses ou anos. Ó Deus, perdoa-nos, Senhor, e ajude-nos a moldar a nossa identidade no Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te console, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te faça enxergar que a sua identidade tem que ser fundamentada nele, não nas circunstâncias que te trazem tristeza. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Te
Está